Meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai de amor, bondade e misericórdia, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga da casa de caravana do Conselheiro, para nos amparar, nos guiar neste convite que estamos recebendo neste momento da nossa reforma íntima. Pai, te pedimos paz, equilíbrio e sabedoria para lidarmos com toda essa situação. Pai, tua misericórdia é infinita. Necessitamos de ti neste momento. Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Estamos aqui nesta noite reunidos para continuarmos estudando o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente o item 15. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E o item 15 nos diz o seguinte: infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas lançaram anátemas umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram as mais fortes, esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro, sem mácula nos dois mundos, e fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhuma outra se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Então vamos ver o que nesses dois primeiros parágrafos, esse item 15, quer nos fazer refletir, né? Ele já começa dizendo que a doutrina, que os ensinamentos de Jesus, que as suas palavras foram mal interpretadas, foram mal utilizadas. Nós sabemos que Jesus falava por parábola, que Jesus se utilizava do cotidiano daquelas pessoas simples, que faria para elas todo sentido porque elas estavam dentro daquele contexto social. Então, para elas ficaria fácil de perceber. Quando a gente lê determinadas passagens, a gente tem que parar, se utilizar até da nossa doutrina, que já vem tirando esse véu sobre muitos dos textos, para melhor compreender. Mas é o que fizeram aqueles primeiros adeptos. Pegaram as palavras, interpretaram cada um da sua maneira. E cada um assumindo a sua forma de interpretar como a verdade absoluta. A minha forma de ver é a verdade, não importando a forma de ver do outro, a interpretação do outro, não importando tentar chegar-se a um consenso. E daí surgiram-se o quê? Numerosas seitas. Uns não aceitando os outros, uns combatendo os outros. E lá no outro segundo parágrafo ele já vem nos lembrando, né, que essas seitas, na realidade, foram esquecer o quê?
os preceitos importantes divinos que Jesus colocou como uma pedra angular de um edifício, como a base de sustentação da sua doutrina, da doutrina cristã, que seria o quê? A caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E que com toda essa dissidência no querer fazer valer, preponderar a minha verdade, faltamos com caridade, com fraternidade e com amor ao próximo. E nos lembra mais ainda que antes os cristãos tiveram que vencer todo o paganismo, foram perseguidos e aí assumem a cruz do Cristo, se dizendo cristãos, e de perseguidos passam a ser os perseguidores, se utilizando do nome de Cristo, fazendo queimar nas fogueiras, enclausurando, apedrejando em paredes vivos. Ele nos lembra que as guerras, religiosas foram e são ainda até hoje, as mais cruéis, que causam mais vítimas do que as próprias guerras políticas. São guerras sangrentas, onde falta justamente o grande ensinamento de Jesus para que nós possamos alcançar a nossa salvação, que é o nosso crescimento moral, que é a nossa evolução. Deixamos de faltar com a caridade, com a fraternidade e com o amor ao próximo. E prosseguem os espíritos. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Cabe esta culpa de tanto derramamento de sangue a Jesus, aos seus ensinamentos? E eles respondem, não, de certo que ela formalmente condena toda violência. Disse ele algumas vezes aos seus discípulos, ide, matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? Não, o que ao contrário lhes disse foi, todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outrosim, quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas os que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezam essas palavras. Meu reino não é deste mundo. Esse parágrafo é fantástico, Quando ele questiona de quem é a culpa? A culpa é de Jesus? Ele que ensinou errado? Será que ele não foi claro? As histórias, as parábolas estavam tão confusas assim que a gente não consegue perceber. Em algum momento a gente poderia perceber no ensinamento de Jesus, ele nos conclamando a violência. Por mais obscuro que fosse a mensagem, de forma alguma nunca ele disse para que atacássemos aqueles que não o aceitassem. O que ele fez quando não foi feito? Se retirou. O que ele recomendou aos seus discípulos? Se não forem aceitos, batam a poeira das sandálias dos seus pés e saiam daquela cidade.
E ele nos lembra aqui, né? Jesus veio nos trazer essa mensagem dizendo que os homens são todos irmãos, porque são todos filhos do mesmo Deus. E mais, que esse Deus é misericordioso, é bondade, é amor. Então jamais ele poderia nos conclamar, massacrar, queimar, nos utilizarmos da espada para matar. Ele ainda disse mais: ama os vossos inimigos, faça o bem àqueles que vos perseguem. Não responda o mal contra o mal. O Cristo veio justamente exterminar, acabar com a lei de Talião, que era o olho por olho, dente por dente. Ele disse: não faça isso. E eles ainda nos lembram que ele teve uma outra frase que ele disse: quem matar com a espada, pela espada perecerá. Então, tudo que as doutrinas que se intitulavam e se intitulam ainda cristãs, e que inflamam a discórdia, a divergência e pregam a sua verdade como absoluta, aviltando aí o preconceito, não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus. E eles nos lembram: a responsabilidade é daqueles que interpretam falsamente e transformam a doutrina do Cristo num instrumento para sua satisfação própria, para satisfazer as suas paixões. Porque eu sou o verdadeiro, esse caminho é o certo. Eu me coloco em posição de destaque, a minha vaidade aflora. Estou satisfazendo uma paixão, né? De estar sendo exaltado, vangloriado. Mas o ensinamento não é meu, a doutrina não é minha. Nós somos os seguidores da doutrina. Nós temos que honrar esta doutrina. Quem tem que ser glorificado é Deus. O Mestre é Jesus. E ele termina o parágrafo, né? Nos lembrando que eles também desprezaram essa grande frase dele, que ele diz: meu reino não é deste mundo. Se o reino do Cristo não é deste mundo, ele vai conclamar divisão? Não. Ele quer a união, a fraternidade, a bondade. Prosseguindo no seu último parágrafo do item 15, diz assim: em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. A espiritualidade aqui vem nos lembrando que quando
Quando Jesus diz isso, né, não vim trazer a espada, mas a divisão, mostra que ele tinha noção que o seu ensinamento seria deturpado, que aquilo que ele estava ensinando causaria dúvida, porque é novidade, tudo que é novo já traz uma divisão. Mas ele tinha certeza e o conhecimento, né, pleno, porque o nosso mestre é o governador do nosso orbe, de que nós seríamos tão imperfeitos, tão inferiores, que iríamos interpretar de forma errada e erradamente nos utilizarmos daquele ensinamento. Olha que coisa, né? Eles lembram aqui, ele tinha a previdência do que aconteceria. É igual a gente pegar uma criança que mal sabe contar, mas ela fazia aí a contabilidade do mês da casa. Ou vai faltar dinheiro, né? Ou vai sobrar, né? Alguma coisa certinho não vai ficar. Por quê? Porque ela não sabe, ela mal sabe contar. Como que ela vai calcular o que vai, mais ou menos, o que fica, o que não fica, a reserva que tem que ter, o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar? Da mesma forma, o Cristo estava ali pensando, eles são crianças, e espiritualmente eles estão imaturos. Eles não estão desenvolvidos ainda o suficiente para empregar todo esse ensinamento da forma mais correta. Daí também ele nos lembra, vamos lembrar, que ele diz assim, mais tarde vos enviarei um Consolador, que irá fazer o quê? Dar mais base para vocês, porque vocês estarão mais prontos para entenderem melhor e assim poderem também se utilizar melhor da doutrina. E eles também nos lembram aqui, né, que todo o mal cometido em nome de Jesus, apesar de todo esse mal, com a bandeirinha, né, levando os estandartes nas cruzadas, se utilizando das suas frases soltas e perdidas, mesmo assim, Jesus, a figura de Jesus, dela sai sempre puro. Mesmo assim, as pessoas não atribuem a ele aqueles atos. Que coisa, né? Ele jamais esteve ligado a todas essas causas. Jamais. Apesar da pequenez de raciocínio, de maturidade nossa, a gente conseguiu fazer isso. Não ligá-lo ao fato. Ele fecha o parágrafo e diz assim, a cada ato de intolerância sempre se diz, se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isto não se daria. Então, é percebido por todos que os atos errôneos, equivocados, praticados, é devido à falta de compreensão verdadeira do cristianismo, das palavras do Cristo. Porque se assim fosse, isso não ia acontecer. Porque quais são as palavras que nos lembram o ensinamento do Cristo? Caridade, fraternidade, amor ao próximo. Então, como nós podemos resumir esse item 15, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Essa frase não significa que Jesus veio trazer desordem, confusão,
semear esse tipo de coisa. Não. Fica bem claro nesses ensinamentos da espiritualidade que o mal que foi cometido em seu nome nunca partiu dele. Nunca. Tá? Significa que as cóleras, os conflitos que a doutrina provocaria e que provoca até hoje são simplesmente causadas pela ignorância dos homens que a interpretaram de forma errada, muito errada. E para fechar, a gente encontra lá no livro Caminho, Verdade e Vida, do meu querido Emmanuel, Psicografia do Chico, a lição 104, tem só um trechinho aqui para vocês, a espada simbólica, que Emmanuel comenta esse item de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz à terra, mas a espada. E Emmanuel nos diz assim: sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal constituído em si mesmo. A divina fonte de repouso aos nossos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele serenidade inalterável. E que Jesus começou a combater de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada, né? Ele veio, na realidade, tirar de nós, trazer para dentro de nós esse conflito, desta busca de partirmos, de nos utilizarmos desta espada para apartar a maldade de nós, para apartar esse homem velho, para construirmos um futuro melhor para nós próprios e para a própria humanidade. E que nesta construção vamos deparar com as dificuldades das situações cotidianas da Terra, com as dificuldades de abandonarmos aqueles defeitinhos que estão todos entranhados no nosso ser, mas sempre tendo Jesus como refúgio, como porto, como mestre, como aquele sempre de mãos estendidas, para que possamos juntos vencer a nós mesmos e criar esta paz dentro de nós. Vamos então, meus irmãos, depois desse momento de reflexão, fazermos a nossa prece. Fazermos a nossa prece pedindo a Deus, a Jesus, a conselheiro e aos seus mensageiros espirituais, que nos deem cada vez mais luz, discernimento, para que possamos realmente buscar as entrelinhas dos ensinamentos, para podermos ver com os olhos do coração e da razão tudo que está escrito para o nosso crescimento espiritual, moral. Que possamos fazer dessas luzes que vêm por esses ensinamentos as armas para lutarmos contra nós mesmos e vencermos esse homem velho, esse homem que deturpou todo o ensinamento recebido, mas que hoje tem condições de fazer e fará, tenho certeza, melhor. Porque
porque Jesus é o Mestre, é o nosso grande irmão, sempre nos amparando, sempre nos impulsionando para a frente, para o alto, para o bom, para o belo, para a evolução. Que esta caravana bendita esteja sempre no rumo do Cristo Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, por esta oportunidade de reflexão. Uma boa noite a todos.